Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Hoje nós vamos comentar o último evangelho do Novo Testamento. E para falar sobre o livro de João, eu tenho uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, coach e bispa no Rio Grande do Sul e mais precisamente lidera em Porto Alegre. Hoje, nosso bate-papo é com a bispa Leila Furquim. Será uma grande bênção. Mas antes, deixa eu lembrar você, faça a sua inscrição, aperte o sininho para receber notificação, dá um like aqui que é importante e compartilhe o link também com seus amigos, porque vai ser uma grande bênção. Vamos viajar? Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma amiga e uma grande líder, uma pessoa que nos discipulou e nos liderou por um bom tempo, e eu sou muito grato pela vida dela, pela vida do seu esposo. É a bispa Leila, que está no Rio Grande do Sul, mas que já esteve no Mato Grosso, e é líder no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, enfim. É uma pessoa maravilhosa, uma mulher sábia demais, e que ela vai nos ajudar hoje, né? Ela vai ajudar hoje nesse passeio que a gente está dando na Rota 66. Uau, que privilégio, viu? Nós dávamos um passeio pela Rota 66 com a Bispa Leila. E, Bispa Leila, seja muito bem-vinda. Amo você de paixão, você sabe disso. E eu queria saber aonde você vai levar a gente nessa rota aí, qual é a passagem, por onde nós vamos passar nessa rota hoje. Sim. Olha, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. Feliz e, ao mesmo tempo, assim, um pouco intrigada, porque o Evangelho de João é um evangelho maravilhoso. Ele é muito rico de informações, respalda a doutrina que nós temos como cristãos, né? Já iniciando no capítulo 1, ali falando sobre o Verbo, né? O Verbo era Deus, estava com Deus desde o princípio. Então, assim, é um livro maravilhoso. E eu comecei até a ler um pouquinho mais, né? Estudar um pouquinho mais, e fui tão abençoada. E é sobre essa experiência, esse conhecimento que sempre eu digo ainda é muito superficial diante de tudo que a gente tem noção do que o Espírito Santo quer nos mostrar e revelar, né? Mas eu quero falar um pouquinho, vou esperar aí você, né? Quais as perguntas que você quer elaborar, mas tem muita coisa bacana que eu quero compartilhar. Não somente aí dessa primeira parte do livro, que fala muito sobre os sinais de Jesus, mas outros pontos também bem importantes. Que bom, maravilhoso. Eu quero deixar uma coisa importante, que talvez a gente não tenha essa noção, mas eu quero deixar essa noção. Eu vou te chamar de você, né, Bispo, por favor. Claro. Senhora, é respeito, sabe que eu tenho todo o respeito, mas você, porque te acha super jovem, né? Bispo, então eu queria que você entendesse o seguinte, que talvez daqui a 10, 15 anos, esse vídeo vai estar sendo visto por muitas pessoas com muitas visualizações. Por quê? Porque as pessoas, elas têm a preocupação, sim, de aprender da Bíblia. E nós vamos colocar na mão das pessoas, né, 66 livros, cada um comentado por uma pessoa que tem amor à palavra de Deus, né? Uma pessoa que tem zelo por essa palavra e que ama passear pela Rota 66, que é a Bíblia Sagrada, né? E então, assim, se coloque dessa forma, pensando. Tem gente que daqui 10 anos, 15 anos vai estar vendo essa mensagem, porque ela vai tocar muitas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Bispo, eu vou começar com a pergunta aqui, vamos lá. Quem foi João, já que o evangelho é de João, né? Quem foi João? Sim. João, o discípulo amado, né? O discípulo amado. A gente vê essa expressão algumas vezes, e algo que me chamou a atenção, eu até ministrei isso para os discípulos, que eu comecei a ler com mais atenção e estudar, que havia um certo ciúmes, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em formação de discípulos, nós pensamos naqueles discípulos com aquele perfil, né? Explosivo.
E aí você vê Jesus escolhendo discípulos, né, com situações por serem resolvidas, que nós percebemos pelo livro de João até Atos, que muitos se resolveram só depois da ressurreição e ascensão. Mas Jesus tinha uma visão. E João era um dos 12 apóstolos, né? Foi um dos discípulos de Jesus. E o que nós entendemos? Que João era um discípulo, considerado discípulo amado, porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento que era muito estreito, né? Era muito próximo. Porque um discípulo, para ter liberdade de deitar no peito, de perguntar, tanto que a gente vê no final do livro que Pedro fala: João, pergunta aí a respeito do traidor, pergunta aí. Porque João porque ele era muito íntimo. Ele era muito íntimo. Ele tinha esse relacionamento muito estreito. Então chama muita atenção o fato dele ser chamado de discípulo amado, né? Discípulo amado. Então, o que nós vemos além desse relacionamento muito estreito com Jesus? Ele é uma figura muito forte, porque nos leva a compreender até as coisas futuras, porque ele é o autor das epístolas de João e o autor de Apocalipse. Então, assim, a intimidade que João tinha com Jesus, com Deus, o fez compreender doutrinas que respaldam a nossa fé. Uau, meu Deus. E Deus confiou a João revelação daquilo que viria, de coisas futuras, né? Então, ele teve experiências muito fortes com Deus. E eu me lembro, né, do que a palavra diz, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o respeitam como Senhor. E João teve esse entendimento, João teve essa revelação. Então, João, o que nós vemos até pela própria história, né? Que ele escreveu o Evangelho de João na década de 70, né? Depois de Cristo, talvez um pouquinho, ou concomitante, ou um pouquinho depois da destruição de Jerusalém. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então ele viveu num tempo muito difícil para a igreja. Num tempo em que a igreja estava passando por perseguições, por pressões, muitos cristãos em prisões, gente martirizada. Então, ele viveu num tempo em que o povo estava precisando de compreender, relembrar quem é Jesus, qual era a missão de Jesus, né? Então, João foi uma figura determinante para nos trazer discípulo amado. E ele mesmo se titulava assim, né? O discípulo amado, falando dele mesmo. Ele se sentia mesmo, né? Ele tinha essa identificação, né? Isso é fantástico, porque fala muito do quê? De autoestima, né? Sim. Autoestima, de saber a sua identidade. Todos nós que caminhamos estreitamente ali juntinho com Jesus, nós entendemos quem somos. Entendemos a gente não tem medo de ser amado por ele, né, Bissa? Não tem medo, não. Não, porque esse amor cura, né? Nos restaura. Amém. Quais os principais temas do Evangelho de João? Até resumir é difícil, né? Porque é um livro muito rico de informações. Sim, é muito. Mas muitos assim chegam a uma conclusão de uma divisão, que eu vou colocar assim, uma divisão até muito pobre diante da importância, mas que tem uma divisão entre o capítulo 1 e o capítulo 12 e o capítulo 13 em diante. Por quê? Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós estudamos, lemos, refletimos sobre os sinais que Jesus fazia, né? Então, Jesus, nesses primeiros 12 capítulos aí, né, João salienta Jesus como o Messias, né? João apresenta Jesus como Jesus sendo aquele resgatador, o Messias prometido, o Messias que viria. Então, nós vemos que João, ele direcionou o seu livro, não foi só para judeus ou só para gentios, mas eu vejo que ele abrangeu não somente a igreja da época, né, as muitas comunidades que se espalharam por causa da perseguição romana, mas ele direciona o livro dele para
todos os povos. Tanto que eu digo assim, que eu me sinto muito inclusa por João, né? Vou dar um beijão nele lá no céu, porque na oração sacerdotal ele fala, né? Jesus orando pelos discípulos, diz: e oro também por aqueles que ainda crerão. Opa! Estamos inclusos nessa oração. Jesus orou por nós. Porque ele fez o evangelho para a humanidade, né? Para o mundo, né? Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, fala dos sinais, aqueles milagres famosos, né? Transformar água em vinho, caminhar sobre as águas, curar o paralítico, o cego de nascença, o filho do oficial, né? Então, tem vários, multiplicação dos pães, são 7 sinais que a gente vê nesses primeiros capítulos. E de 13 em diante, eles colocam que muitos chamam a hora de Jesus, porque começa a mostrar ali, começar um pouquinho a falar da manifestação, aí dessa glória, né, de Deus através do sacrifício de Jesus. Mas eu quero dar um outro nome para essa segunda parte de 13 em diante. Eu vejo que Deus estreita o relacionamento de Jesus com os discípulos. A partir do verso 13, você vê Jesus focando mais nos 12, falando mais ao coração deles, falando com Pedro, alertando Pedro, né? Pedro, cuida do teu coração. Jesus sabia como Pedro era impetuoso. A gente vê que Jesus tinha cuidado com cada um, né? Jesus tinha cuidado com cada um, com o temperamento de cada um, e gastou tempo, porque Pedro era ciumento. E nós vamos ver lá que isso é uma coisa que eu comecei a rir, né, quando eu li. Eu estava meditando essa semana. Pedro era ciumento e implicante. Eu não tinha prestado atenção nisso. Eu vou mostrar para vocês depois. Ele implicou com João, ele tinha ciúmes de João. E aí Jesus dá uma, né, na cabeça dele, para ele ficar na dele. Né? Mas é interessante. Então, a partir do capítulo 13, Jesus ele estreita o relacionamento com os discípulos e começa a preparar o coração deles, né? Dá todas as razões do porquê ele tem que passar por morte de cruz, porque ele precisa ir, senão o Consolador não viria. Ele começa a preparar o coração dos discípulos, ele começa a fortalecer os discípulos, explicando razões do porquê ele teria que passar por tudo, né? Começa também a preparar o coração deles para a descida do Espírito Santo. Então, eu classifico do capítulo 13 em diante o relacionamento de Jesus com os discípulos, que desenrola, sim, na prisão, né? no sofrimento, na morte e ressurreição. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu selecionei mais um aqui. Qual que é o propósito do Evangelho de João? Olha, o propósito do Evangelho de João, resumir assim, como eu falei, é tão difícil, com tanta riqueza, mas era mostrar a identidade messiânica de Jesus. Né? A gente vê que João fala muito sobre isso. A intenção de João de revelar quem realmente Jesus era. Né? E nós vemos afirmações de Jesus que João relata, né? Quando ele fala, eu sou a porta, né? Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida. Então, João enfatiza... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Então, ele fala muito da identidade. Então, o propósito principal é mostrar a identidade messiânica de Jesus. E quando a gente fala identidade messiânica, nós estamos falando da maior missão de Jesus. Que eu sempre falo, né? A Bispa Ana nos ensinou muito, né? Sobre missão pessoal de vida. Há muito tempo a gente ouve falar sobre isso, a Bispa Lúcia também. E uma das coisas que eu nunca me esqueço, desde a primeira vez que eu ouvi a Bispa Ana falando, vocês precisam descobrir qual é a missão pessoal de vida de vocês. Jesus tinha a sua missão. E ele declarou isso e assinou embaixo, né? O diabo, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa era a missão pessoal de Jesus, né? Então, o tema principal é esse, identidade messiânica. E essa Jesus pode curar, Jesus pode multiplicar pão, mas ele diz, olha, mas vocês estão vindo só por causa de multiplicar pão? Em João, né?
Eu sou o pão, né? Aí ele se apresenta de forma diferente, né? Ele fala, eu quero mostrar de fato para quem eu vi, né? Sim, e era uma simbologia muito rica, né? Muito rica, Uhum. porque ao mesmo tempo que ele estava atingindo os judeus, ele estava atingindo os gentios. Ele usava uma simbologia que era contextualizada, era do dia a dia das pessoas. Quem não sabe, quem não sabia o que era uma porta, o que era um pão, né? O Uhum. que é um caminho, o que é uma luz? Então, Uhum. João, ele foi sábio, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele mostrou quem era Jesus, através das declarações do próprio Jesus, dizendo quem ele era. E é interessante que eu estava estudando que essa mesma afirmação, eu sou, no original do hebraico, é a mesma raiz do eu sou que a gente encontra lá em Êxodo, quando Isso. Jesus chama Moisés e fala que está levantando para que ele fosse um libertador do povo hebreu. Então, Uhum. quando Moisés fica perdido e questiona, mas se Faraó me perguntar o que eu vou falar, né? O que Deus respondeu? Eu sou o que sou. Então, é essa mesma raiz que é usada aqui no Novo Testamento, no livro de João, quando diz eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo quem ele era. Uau, que coisa tremenda, minha bispa. Olha, as perguntas que eu tinha, a gente vai fazer sempre assim aqui. A gente tá fazendo assim, 3 perguntas, e aí deixa 3 ou 4 perguntas e deixa agora um tempinho para curiosidades que talvez, né, você tenha algo para passar que a gente ou não saiba, ou talvez eu saiba, outro não saiba, talvez eu saiba, outro, e assim por diante. E talvez Tá, tenha coisa que é só tua também. Então eu gostaria agora que você discorresse um pouquinho livremente, para no final eu quero que você deixe uma mensagem tá, do Evangelho de João, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, discorresse um pouquinho dessas curiosidade de coisas que talvez eu não perguntei, enfim. Vamos lá? tá, tá. Se deixar, eu falo aqui um tempão, viu? Porque João é apaixonante, É né? maravilhoso. É, sim. Mas algumas curiosidades eu já sabia, outras eu comecei a prestar atenção, me chamou também, né? A minha atenção. Enfim, a primeira palavra sinais. Nós não encontramos a palavra milagre em João, no Evangelho de João. Nós não encontramos a palavra milagre, somente sinais, né? Isso me chamou a atenção. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso. E eu achei que é algo muito interessante, que fala que, por que era usado os sinais, esse termo sinais? Porque cada ação de Jesus demonstrava isso, não se esgotava em si mesma, mas era um sinal de algo muito maior. Ou seja, sinais que Jesus fez, não falo, usa a palavra milagre, sinais, porque sinais? Porque era apenas um sinal da grandeza, do poder de Deus. Era a graça que Deus nos dá de compreender pelo menos um pouquinho de quem Ele é, né? Quando a gente diz assim, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, eu conheço aquilo que Ele me permite conhecer dele, porque o nosso Deus é um Deus soberano, infinito, onisciente, onipresente, enfim, onipotente, aquilo que Deus nos permite conhecer. Então, a questão de não ter a palavra milagre me chamou a atenção. E por ser sinais, e o porquê disso? Uma outra curiosidade, que isso eu sempre ministro, né? Aonde foi na Bíblia o primeiro derramar do Espírito Santo? A maioria das pessoas, elas respondem que foi no Pentecostes. E não foi. João relata. Foi na primeira aparição de Jesus. Jesus apareceu 3 vezes. Sim. E na primeira aparição de Jesus, ele ministra o Espírito Santo. Sim. Ele diz, recebeis o Espírito Santo. Uau. E sopra. É por Meu isso que Deus. muitos homens aí conhecidos, né? Que a gente já ouviu falar na nossa história, Benny Hinn, muitos outros, têm o hábito de soprar quando ministra o Espírito Santo. Tem uma base aqui, né, em João, porque Jesus, ele ministrou o Espírito Santo e soprou. Uau. E isso foi na primeira aparição. Na Meu primeira Deus. aparição. Foi a primeira manifestação do Espírito Santo. Havia uma promessa que o Espírito Santo seria derramado. Havia a promessa do Pai. Então, essa foi
a primeira manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Não foi no Pentecoste. Outra curiosidade. A palavra vida aparece 36 vezes Meu no Deus. Evangelho de João. Glória a Deus. 36 vezes. Então, o Evangelho de João, apesar de relatar o sofrimento, a morte de Jesus, ele é um evangelho de vida. Porque ele já começa a falar do verbo. No princípio era o verbo. E ali nesses primeiros versos, nós temos um respaldo para a doutrina da Trindade. Falando da coexistência, da inter-relação. Pai, Filho e Espírito Santo, né, de Jesus que sempre existiu, fala dessa eternidade, da coexistência dessas três pessoas, mas sendo um único Deus. Amém. Né? Então, ali já no começo, já há um respaldo para a doutrina da Trindade. E aí aparece 36 vezes falando sobre vida. Por isso que ele é vida em abundância. Até no Evangelho de João, abundou. Isso. E ele colocou dentro de nós isso. Né? Hoje isso é comprovado pela neurociência, né? A doutora Carolina Leaf, que pregou no Congresso de Mulheres, que ela é do Texas, né? Então, ela fala com muita propriedade sobre isso, descreve o cérebro humano, todo o organismo, dizendo: o ser humano ele foi projetado para a vida, para a felicidade, para o amor. E quando ele não vive isso, ele adoece. Ele adoece. Quando a tristeza toma conta, né? Quando uma depressão se instala, aquela pessoa adoece e entra em sofrimento. Por quê? Porque o organismo não foi feito para o ódio, para o desamor, mas foi feito para o amor, para a vida. Deus sopra em nós a pulsão pela vida. Então, João, ele conseguiu captar isso, pelo Espírito Santo de Deus. E ele passa isso. Porque não tem como você ler as declarações de Jesus e não se sentir empoderado. Eu sou filho deste Deus vivo, poderoso. Porque ao mesmo tempo que relata o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, João enfatiza: Jesus é a vida, ele sempre existiu. Jesus é a vida, ele sempre existiu. E não é a morte que vai pará-lo. Agora eu gostaria que você trouxesse uma mensagem, talvez do teu coração. Eu já tinha te falado para você escolher aí, eu não sei qual que você escolheu, mas enfim, uma mensagem do teu coração, dentro desse livro tão maravilhoso, tão especial, que é o Evangelho de João, para que essas pessoas que estão aí passeando e estão conosco, né, nessa Rota 66, agora passando por João, que eles possam receber uma mensagem que transforme a vida deles, tá bom? Eu vou deixar você agora sozinha na tela aí, tá bom? E tá já bom, já a gente volta depois da sua mensagem. Ok. Olá, queridos, todos vocês que estão aí conectados conosco. Que honra poder estar falando aqui do Evangelho de João, porque o Evangelho de João é um evangelho de vida, como eu acabei de compartilhar. E eu quero aqui deixar uma mensagem para o teu coração. Porque a palavra de Deus, como nós já temos declarado várias vezes aqui, ela é vida. E tem um verso em João 8, verso 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo em dias em que presenciamos o sofrimento de muitas pessoas estão passando por dificuldades, muitas estão sofrendo psiquicamente, né, nas suas emoções desreguladas. Hoje é muito comum, né, nós ouvirmos falar sobre isso, e hoje já se transformou até numa abordagem da psicologia, a autorregulação emocional. Por quê? Porque uma emoção ela pode ser desregulada e causar sofrimento. E a palavra de Deus, ela vem para nos trazer libertação. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é só
conhecer a verdade que Jesus morreu na cruz por mim, por você, não é somente compreender que nós temos um Salvador, mas um Salvador que se preocupa conosco. Assim como nós vemos no livro de João, Jesus preocupado com cada discípulo, gastando tempo com Pedro, mesmo depois de ter ressuscitado. Se fosse qualquer outro líder, poderia pensar: eu já gastei muito tempo com Pedro, eu já ensinei tudo. Não, Jesus amava, ele andava a segunda, terceira, quarta, quinta milha, por amor. E assim é até hoje, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, e a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, e ali ele se colocou no lugar de intercessor. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa alma é liberta de todas as mentiras, de todas as crenças que nos aprisiona. Então, quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a verdade a teu próprio respeito também. Deus está disposto para fazer um milagre na tua vida, meu querido. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu tenho plena convicção que o meu Deus é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. E Deus, ele é movido por este amor, e ele continua sendo movido por este amor. E ele quer te resgatar aí onde você se encontra. Mas você precisa olhar para dentro de você e reconhecer que você precisa dele. Em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que nascem da vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida hoje? Que você tenha vida. João 10,10. Que você tenha vida, e vida em abundância. Vida em abundância fala de suprimento, até mesmo de exagero. Deus não quer te dar só o que você precisa. Deus quer te dar abundância, ao ponto de você se tornar um abençoador, uma abençoadora para todos aqueles que vivem à sua volta. Então, guarde essa mensagem no seu coração, porque nesse exato momento, Jesus está pronto para te resgatar da sua dor, do seu sofrimento, da sua desesperança e trazer vida e vivificar a tua alma, o teu coração, te dar esperança e fazer de você filho da esperança, porque ele é vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele te encontra hoje, porque ele te ama. Ele quer mudar completamente a sua história. Sabe por quê? Porque antes de criar você, ele já planejou todos os dias da sua vida. E o Senhor não criou ninguém para o fracasso. Deus já te fez com tudo que você precisa dentro de você. Abra o teu coração. Abra o teu coração e permita Jesus ser o teu caminho, ser a luz que vai te direcionar. O receba como Senhor e Salvador da sua vida e permita que ele seja pão, que ele seja a porta, permita que ele seja a tua vida e o ar que você respira. Que Deus possa te abençoar com esta palavra, querido. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Ô, Bispa, primeiro eu vou te agradecer imensamente, né, por esse privilégio de tê-la conosco. Olha aqui, ó. Depois eu vou mandar uma camiseta, hein? Tem que orar para chegar essas camisetas para vocês. A Bíblia é minha Rota 66. Então, depois eu vou enviar essa camiseta para vocês também. Tá bom? Vou em nome de Jesus. Hein? Ah, pode cobrar. Ou quem sabe você vai pegar aqui mesmo, quando vir para cá, né? Vai profetizando aí, meu querido. Né? Amém. Nós estamos orando muito aí para essa pandemia passar, a vacina chegar logo. E com certeza nós vamos voltar. Iremos voltar.
Que bom, que bom. Tá? Obrigado por essa oportunidade, tá, meu querido? Amém. Amém. Nosso Bispa, amigo aí do coração. amém. Bispa, eu quero que você ore agora, ore abençoando cada vida, cada pessoa, né? Em cima dessa palavra mesmo que você trouxe. Ore para que tudo isso que a gente enxerga no Evangelho de João possa fazer parte das vidas que estão assistindo agora esse vídeo, que elas Amém. possam transmitir a outros, né? Compartilhar, né, fazer um compartilhamento desse link para outras pessoas também que precisam ouvir essa palavra tão tremenda, né, de evangelização, de salvação, de vida e vida em Sim. abundância, vida de Deus, né? Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque somos tão privilegiados, Deus, por conhecermos o teu amor, por conhecermos o teu perdão, que o Senhor possa alcançar cada coração. Tu és um Deus pessoal. Assim como o Senhor Jesus se relacionava com cada discípulo, assim o Senhor nos criou para ter comunhão contigo. Senhor, que neste momento olhos possam ser abertos e a tua graça e o teu plano de salvação seja revelado. Que o Senhor possa curar corações feridos, que o Senhor possa derramar o teu bálsamo e, acima de tudo, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, que é poderosa para guardar nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, que esta paz guarde cada coração. Em teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Amém, Bispa. querido. Glória a Deus. Eu sei que Deus vai mover poderosamente. Amém? Tenho certeza disso. Amém? Obrigado mais uma vez, tá bom? Deus te abençoe, viu, querido, esse projeto.